Olá, você que visita o canal Águias de C Matemática, eu fico feliz em receber para a 10ª videoaula sobre vetores e geometria analítica. Hoje, especialmente, faremos exercícios sobre produto vetorial, 4ª parte, pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa aula, coloque o fone de ouvido, se recolha, se concentre, mas se algum barulho ou se você não entendeu o que está sendo resolvido aqui, está sendo explicado, pause o vídeo, volte, retome a aula e faça isso várias vezes até que você tenha entendido tudo. Boa aula! Inicialmente, veremos as consequências do produto vetorial, do que foi definido como produto vetorial. Ora, como sabemos, o vetorial V ele é ortogonal ao vetor U e também o vetorial V é ortogonal ao vetor V. Também é verdade que alfa U vetorial V é ortogonal a U e alfa U vetorial V é ortogonal a V. Alfa é um número real ou um escalar. Quer dizer, se você multiplicar o produto vetorial por um escalar qualquer, ele continua ortogonal a U e ortogonal a V. Então, isso é uma consequência dessa propriedade aqui. Contemple. Vamos para o exercício 1. Dados os vetores U, 3, menos 1, 2, V, o vetor 2, 3, menos 5, calcular A, um vetor H ortogonal aos vetores U e V. Solução. Eu vou fazer H igual a IJK, U é 3 menos 1, 2, V é 2, 3 menos 5, isso é igual a I, que multiplica determinante do menos 1, 2, 3 menos 5, menos J, 3, 2, 2 menos 5, mais K, que multiplica o determinante da submatriz 2 por 2, 3 menos 1, 2, 3. Então, H vai ser igual a I, multiplica o produto das diagonais. Menos 1 vezes menos 5 é 5, menos 6 dá menos 1. Menos J, 3 vezes menos 5 é 15, 2 vezes 2, ali vai dar menos 4 por causa da diagonal secundária que é negativa. Então, deu menos 15, menos 4 dá menos 19. Mais 3 vezes 3, 9, mais 2 vai dar 11. Então, ficou menos I mais 19J mais 11K. Esse é o nosso vetor H. Contemple um pouco. Eu poderia também, isso é um vetor H, porque não tem só essa resposta. Eu poderia pegar um vetor aqui que fosse 3 vezes isso, 5 vezes isso, a metade de U vetorial V, e eu construiria o mesmo vetor H de qualquer forma, tá? Por isso que aqui o artigo é indefinido, porque não é a única resposta do exercício. Item B, um vetor P ortogonal aos vetores U e V, tal que P tenha módulo 6. Solução, o vetor H ele é menos I mais 19J mais 11K. Nós acabamos de calcular. Então, eu posso pegar o vetor P sendo 6 vezes um vetor unitário. Que vetor unitário é esse? Eu posso construir o H sobre o módulo de H. Isso aqui é o versor de H. Isso eu dou lá numa aula. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, vamos calcular o módulo de H. Vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais 11 ao quadrado. Aqui vai dar 1 mais 361 mais 121 dá 483. É raiz quadrada de 483. Então, meu vetor P vai ser 6 vezes o vetor H menos I mais 19J mais 11K dividido pela raiz quadrada de 483. Posso responder assim ou posso multiplicar 6 vezes menos 1, 6 vezes 19, 6 vezes 11 e escrever dessa forma. Menos 6i sobre a raiz quadrada de 483, mais 6 vezes 19, 114J, dividido pela raiz quadrada de 483. 6 vezes 11 dá 66K, dividido pela raiz quadrada de 483. Ou, se eu não quiser responder como IJK, eu posso responder como uma terna ordenada. P é igual a
menos 6 dividido pela raiz quadrada de 483, 114 dividido pela raiz quadrada de 483, 66 dividido pela raiz quadrada de 483. Então, posso dar uma dessas duas respostas, estão corretíssimas. Enfatizando, aqui nós podemos ter a resposta do problema. Então, sempre que eu quiser um vetor ortogonal a dois outros com o módulo, eu calculo o produto vetorial, depois calculo o versor do produto vetorial. E aí eu multiplico pelo escalar que tiver aqui. E aí eu construo o meu vetor P. Vamos para a próxima. Vamos fazer uma análise aqui sobre os eixos OX, OY e OZ. Se um vetor U é ortogonal ao eixo OX, então as coordenadas de U são, vamos ver como é que elas são. Vamos considerar aqui o eixo OZ, aqui o eixo OX, e aqui o eixo OY. É claro que eu quero que seja ortogonal ao eixo OX. Então, observe que o eixo OY e OZ são ortogonais ao OX. Então, ele gerou um plano aqui, o plano YZ. Fiz uma representação do plano YZ. Então, qualquer vetor que estiver nesse plano vai ser ortogonal ao eixo OX. E qual é a coordenada desse vetor U? Vai ser 0, porque ele não tem coordenada x, porque ele está nesse plano, y, z, ou seja, abscissa 0, ordenada y e cota z. Então, portanto, U pertence ao plano YZ. Então, as coordenadas de U são 0, y, z. E este vetor 0YZ, ele é ortogonal ao eixo OX. Contemple, isso é uma informação importante para o próximo exercício que eu vou resolver com vocês. Analogamente, eu faço o mesmo raciocínio se eu tenho um vetor U, é ortogonal ao eixo OY, então as coordenadas de U vão ser quem? O eixo OX e OZ são ortogonais ao OY, portanto, U está no plano XZ. Então, a coordenada Y dele é 0, então será x0z. Todo vetor da forma x0z é ortogonal ao eixo OY. Se o vetor U é ortogonal ao eixo OZ, então as coordenadas de U serão o eixo OX e OY são ortogonais ao OZ. Então, U pertence ao plano XY. Então, se ele pertence a XY, a coordenada Z dele, que é a cota, é igual a 0. U é da forma XY0, ou todo vetor da forma XY0 é ortogonal ao eixo OZ. Contemple, vamos para adiante. Exercício 2. Calcular o vetor W de modo que W seja ortogonal ao eixo Z e U é igual a W vetorial V, sabendo que U é o vetor 3, 1, menos 5 e V é o vetor 2, menos 1, 1. Solução. Como W é ortogonal ao eixo OZ, W é um vetor da forma XY0 e não tem cota, ele não tem a coordenada Z. Mas U é igual a W vetorial V. Então, o vetor 3, 1, menos 5 é igual a IJK XY0, que é o vetor W, e o vetor V, 2, menos 1, 1. Isso é igual a I, Y0, menos 1, 1, menos J, X0, 2, 1, mais K, XY2, menos 1. Então, eu vou transformar o vetor 3, 1, menos 5 em IJK. 3I mais J, menos 5K é igual a I. Vamos fazer o produto das diagonais. Y vezes 1 dá Y, menos 0 dá Y, menos J, X vezes 1, menos 0 dá x, mais k, x menos 1 menos 2y, isso ficou igual a y i menos xj mais menos x menos 2yk. Contemple, vamos para a próxima. 3i mais j menos 5k é igual a yi menos xj mais menos x menos 2yk. Pela igualdade de vetores, nós temos que o coeficiente de i aqui é igual ao coeficiente de i, então y é igual a 3.
Coeficiente de j, que é 1, é igual ao coeficiente de j, então menos x é igual a 1. Coeficiente de k, que é menos 5, é igual a menos x menos 2y. Então, se somente se y é igual a 3, menos x é igual a 1, então x é igual a menos 1, menos x menos 2y é igual a menos 5. Então, para saber se esse sistema está certo, se tem solução, eu vou substituir aqui o valor das variáveis em x, o menos 1, e em y, 3. Então, ficou menos 1, menos 2 vezes 3, ficou menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, esse lado aqui dá menos 5. Menos 5 é igual a menos 5, então o sistema está ok, tem solução. E o nosso vetor W é o vetor menos 1, 3, 0. Contemple a solução. Exercício 3. Calcular a área do paralelogramo determinado pelos vetores U2 menos 3, 2 e V1, 3 menos 2. Solução. A área do paralelogramo é o módulo de U vetorial V. Então, eu conheço o vetor U e o vetor V. Basta calcular o produto vetorial de U por V. Depois eu acho o módulo e eu tenho a área do paralelogramo. Isso eu mostrei numa videoaula anterior, que eu vou deixar na descrição. Então, vamos calcular o vetorial V. É igual a IJK. O U é o 2 menos 3, 2, e o V é o vetor 1, 3 menos 2, isso é igual a I, que multiplica menos 3, 2, 3 menos 2, o determinante dessa submatriz, menos J, 2, 2, 1 menos 2, mais K, 2 menos 3, 1, 3. Então, o vetorial V é igual produto das diagonais principal menos a secundária, e vai ser 6 menos 6, isso dá 0, menos J, menos 4 menos 2, isso dá menos 6, mais K, 6 mais 3 dá 9. Então, ficou o vetorial V é 6J mais 9K. Contemple. A área do paralelogramo é o módulo desse produto vetorial, que vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado, raiz de 36 mais 81, que é a raiz de 117. Então, o nosso paralelogramo tem área de raiz de 117 UA. Esse UA nós vamos ler como unidades de área. Se você estiver medindo a área em metro, são metros quadrados. Se for centímetro, centímetros quadrados. Se for quilômetro, quilômetro quadrado. Isso quer dizer unidade de área. Contemple. Aqui terminou a nossa videoaula, espero que você tenha entendido. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um joinha. Toque o sininho para receber as notificações. Muito obrigada.